Salve galera do canal Diabo Verde, eu sou o tiozão do Pampa Eterno, conhecido como Braulio Pinduca, e estou aqui para responder mais uma vez o quadro Tiozão Responde. Chegou para mim uma pergunta muito importante. Eu presto consultoria de treinamento já há muitos anos, à distância e presencial, mas uma dos pretendentes que me contratou a ser um atleta, ele fez uma pergunta para mim muito importante. Ele disse assim: tiozão, eu devo hormonizar ou não? Eis a questão. Por que eu entendi que essa é uma pergunta muito importante? Porque a maioria das pessoas hoje, elas têm acesso a informações sobre os hormônios via internet, nos canais, nós mesmos já falamos isso em outro canal, e por essa facilidade de ter informação, elas acreditam que entendem do assunto. E como eu sempre faço um trabalho de prevenção para que as pessoas não se arrebentem no treino, resolvi aqui falar sobre hormônio com a viés da preservação da saúde. E a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre hormônio é o seguinte: quando você não usa hormônios e você só depende do hormônio que você fabrica, que você produz no seu corpo, no caso a testosterona, o seu corpo responde da forma que o seu corpo é capaz de produzir. Ou seja, você produz uma quantidade, essa quantidade leva informação para as células musculares. Essas células, então, a partir do momento que recebem a sua testosterona, elas passam a fazer um trabalho diferente, mas com a informação que chegou nelas e na quantidade que chegou nelas. E isso é 100% fisiológico, 100%, porque isso tudo só depende da sua constituição. Esse hormônio foi feito por você, para você, ou seja, esse hormônio ele tem o tamanho certo, a medida certa para os receptores que o recebem. É como uma chave e uma fechadura. Você tem várias chaves que podem até entrar numa fechadura, mas pelo segredo só uma chave vai abrir. A sua testosterona é essa chave mestra que entra nos receptores das células musculares e ativam ela da forma correta. Todo hormônio esteroide sintético que você possa comprar, ele não vai agir 100% no seu organismo como a sua testosterona. A primeira coisa a entender é isso. E a partir do momento que você usa uma substância que você trouxe de fora, um hormônio que você trouxe de fora, e ele entra no receptor levando essa informação para as células do seu organismo e principalmente as musculares, depois desse dia, nunca mais a resposta fisiológica do seu corpo vai ser a mesma. Você entendeu qual é o maior problema de dar esse passo? Se você fizer uso de um hormônio sintético que você comprou, o médico pode ter te receitado, pode estar tudo legalizado, e eu prefiro que, se você tomou essa decisão, que seja desta forma. Um médico tem que estar junto de você, te acompanhando, porque caso contrário os riscos à saúde são grandes. Não vou ser demagogo, não sou contra os esteroides e eu faço minha reposição hormonal, mas eu quero deixar claro que quando você der esse primeiro passo, se você escolheu isso, que você fique ciente de que nada mais será igual. Nunca mais o seu corpo vai receber aquela resposta fisiológica e trabalhar com ela. Nunca mais. Porque a resposta que vem de fora, que você coloca no seu corpo, é diferente. E a partir de então, as suas células aprendem a trabalhar de forma diferente. Quando a resposta fisiológica chegar, elas não estão mais dispostas a trabalhar da mesma forma que elas trabalharam antes. Por quê? Porque a sinalização mudou. Entendeu qual é a questão principal de você continuar sendo uma pessoa natural? Eu não sei o que você quer, mas eu sei de uma coisa:
que os seres humanos gostam de ouvir aquilo que eles querem fazer, né? As pessoas gostam de ouvir o que elas querem fazer. Ela já se decidiu. Se uma pessoa vir aqui falar exatamente o que ela quer ouvir, ela fala assim, tá bom, não vou fazer o que ele disse. Esse cara tá certo, eu concordo com ele. Não, você já tinha decidido isso antes. Eu, com a minha experiência, né, eu não sou médico, eu sou apenas um educador físico. Eu estudei metade da faculdade de nutrição. Tenho outros cursos que não venham ao caso aqui, que não é parte dessa informação. Mas eu posso garantir, na minha experiência de 36 anos de musculação, que muitas pessoas que eu conheci se arrependeram de tomar as primeiras doses de esteroides. Porque tomaram uma decisão momentânea, sem pensar, às vezes por embalo, porque os amigos da academia estão tomando, e começaram a tomar. E a partir de então não tiveram mais aquela resposta que tinham no corpo sem usar. Então se arrependeram. Por quê? O objetivo delas, verdadeiro, era continuar sendo natural, continuar treinando. A musculação é para todos. A musculação não é só para os bodybuilders, é para todas as pessoas, é para idosos, é para crianças, para mulheres, homens, para todas as idades. Todos vão ter benefícios de saúde e estético fazendo musculação. Por que não então ser uma vida inteira natural, fazendo uma boa alimentação e uma boa suplementação, um bom treino, um bom descanso? Entendeu? Você não precisa de recurso ergogênico, depende de onde você quer chegar, de quem você quer ser. Se você quer ser um atleta de alto rendimento do nosso esporte, a musculação, aí é uma outra história. Mas eu vi poucas pessoas na internet se posicionando como eu estou me posicionando agora e dizendo isso. Preste bem atenção. Se você der o primeiro passo, não volta atrás. O primeiro passo foi dado. A nossa capacidade de sintetizar proteína no corpo, ela é limitada. Ela pode ser ampliada, sim. Mas uma coisa também, eu vi um estudo científico de longo prazo, e que a gente reluta em aceitar e acreditar, é que o estudo diz o seguinte: se você não usar nada, nenhum recurso ergogênico, nenhum esteroide, e treinar a musculação de verdade a sua vida inteira, o limite seu genético vai ser alcançado a longo prazo. E você vai chegar num tamanho de massa muscular e de condicionamento que você não precisou tomar nada, só o tempo te levou até lá. E o que acontece? Esse mesmo estudo mostrou que se você fizer o uso da substância, você vai chegar no mesmo lugar. A única diferença é que vai chegar antes. Ou seja, de novo a genética definindo quem você vai ser no jogo e não você. É tipo assim, eu quero ficar igual o unicórnio. Tá bom, nasce de novo. Ninguém vai ficar igual a ninguém. E ninguém sabe até onde pode chegar, a não ser que comece a pagar o preço, que é fazer o trabalho todos os dias. Fazer o trabalho todos os dias, fazer o trabalho todos os dias. Tá na dúvida? Não faça. Se você tem dúvida, não faça. E a minha intenção aqui é te deixar com dúvida. É te deixar com dúvida, o suficiente para você não dar esse primeiro passo. Porque tem um outro fator também, há um endeusamento do esteroide nas redes sociais e no YouTube, tá? Então assim, esse endeusamento leva a acreditar que se eu não usar, eu não vou ter resultado. E se eu não usar, eu não vou ser campeão da Men's Physique, eu não vou ser campeão do bodybuilding. Olha, o Kaique Pro, eu vi ele falar em relato, começou a competir e não usava nada. O Sibum começou a competir e não usava nada. O Ronnie Coleman foi até campeão mundial sem usar nada. Então, se você está decidido a usar, isso é uma decisão sua. Eu não estou mandando ninguém fazer nada, mas eu estou querendo interferir na sua decisão. Se você decidiu que vai usar, espera um pouco mais. Lute um pouco mais sem usar nada. Aprenda mais sobre treinamento e alimentação sem usar nada. De repente, o que você está querendo chegar só falta você dar um pouco mais de tempo. E lembra que eu falei no início desse vídeo: se você der o primeiro passo e usar, nunca mais a sua resposta fisiológica será a mesma.
E posso te dizer, por experiência própria, comigo foi exatamente assim. Outro fator para finalizar. Eu, além de ter dado o primeiro passo e comecei a usar, a única vantagem que eu tive é que eu demorei para dar esse passo. Porque no passado, quando eu comecei a treinar musculação, eu nem sabia que existia hormônio. Nem passava pela minha cabeça que existia hormônio na farmácia e que as pessoas tomavam ou que eu poderia até tomar. Eu demorei muitos anos para tomar o primeiro. E eu vou te dizer, esses anos foram tão felizes porque foram de evolução. Eu tinha 24 centímetros de circunferência de braço quando eu comecei a treinar. Era bem ridículo o meu braço, eu não sabia. Era muito pequeno, né? Então eu tinha um físico muito feio, por isso que eu comecei a fazer musculação. Tinha as pernas grossas, os braços muito finos, ombro estreito e barriguinha. Então era uma coxinha assim, né? Ó, grande embaixo, pequeno em cima. Então eu sei que eu passei por isso. E eu nunca me esqueço, depois que eu usei o primeiro, o esteroide, eu tive um ganho e aí parei de usar. E quando eu parei de usar, eu perdi muito do que eu ganhei. E aí eu continuei treinando sem usar e a resposta não vinha. Só que eu não sabia o porquê. Eu não sabia o porquê. Então, hoje eu sei porque médicos renomados que cuidam da musculação, como o Dr. Paulo Musi, falam isso, e eu vim aqui reiterar. Que se você der esse passo, nunca mais o seu natural vai ser o mesmo. Nunca mais. E para finalizar, que eu falei aqui, o tiozão fala muito, eu até me enrolei agora. Eu vou voltar aqui o que eu queria finalizar. As pessoas endeusam tanto os esteroides que endeusam também a quantidade de uso, o quanto vai usar. E eu vejo que tem pessoas que usam hoje para uma finalidade competitiva, por exemplo, e aquela quantidade que usa está exagerada para a condição física que ele está querendo. Eu já fui abuser, durante um tempo, porque uma hora eu entrei em pânico e achei que a superdosagem é que me transformaria num Mr. Olímpia, porque eu estava cansado ali, foi um tempo, eu tinha já mais ou menos uns 14 anos de treino e estava patinando, não saía daquela condição e queria mais. Aí eu falei assim, só pode ser uma coisa, os caras tomam mais. E comecei a tomar mais. A única coisa que eu ganhei tomando mais foi perder saúde. Quando eu falo que eu não quero falar nem o que tomei, nem a quantidade que tomei. Se você quiser que eu fale sobre isso, eu posso até falar no meu Instagram, tá bom? Mas eu prefiro aqui me abster de falar o que eu usei e o quanto eu usei. Mas eu garanto para vocês que foi muito. Se somar tudo que eu tomava num dia e na semana, eu posso ter sido considerado um heavy abuser durante um período. E eu não consegui colocar no meu corpo um físico que eu imaginava que devia por causa dessa quantidade. Tem estudo científico, por exemplo, mostrando desses hormônios, que quando toma tem resultado, 1 por semana tem resultado, 2 por semana tem resultado, 3 por semana tem resultado. Quando toma o quarto, o resultado continua quase igual ao resultado de 3. Ou seja, existe um limite de aceitação dentro do nosso corpo, por isso que a alta dosagem não funciona. E se você trabalhar em cima do limite, você cria um segundo estágio de problema para você. O seu fisiológico já foi embora. E se você ficar trabalhando nesse estágio mais avançado, que é próximo do limite, que o hormônio faz o efeito, sabe o que vai acontecer? Aí você não consegue voltar ao estágio inicial seu usando, que era uma quantidade menor, porque não sente a mesma resposta. Você vai precisar ficar muito tempo sem usar nada para poder chegar nesse estágio, para conseguir alguma coisa. Bom, eu espero que eu criei essa dúvida em você. Se eu criei essa dúvida em você e você for capaz de levar mais tempo para frente sem usar nenhum hormônio, então o meu objetivo foi alcançado. Ok? Se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você deixa seu comentário, você manda para mim um inbox no meu Instagram, Braulio Pinduca, que eu vou pensar uma forma de falar sobre isso
sem ensinar ninguém a usar nada, porque isso não é o meu objetivo. Mesmo porque se eu fizer isso eu posso ser processado e posso ser preso, tá? Então não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é tire o máximo de você mesmo, que você vai chegar bem mais longe do que você imagina e que você vai conquistar bons resultados. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário. Obrigado, tamo junto, porque sem vocês aqui assistindo, eu não sou nada. Até o próximo.